O pastor me avisou com bastante antecedência, acho que foi um mês. E eu falei, tem um mês, dá para pensar em algo, elaborar. E aí tudo jogou contra. E aí começou muitas atividades da faculdade, trabalho, e vem aquele turbilhão de coisas. E aí eu não consegui ter tempo para produzir nada. E aí nessa semana, segunda-feira, comentei com a Stephanie, Stephanie, acho que vou mandar mensagem para o pastor e vou falar para ele que adiar, para mim ter um tempo para se preparar. Aí segunda foi um caos, o trabalho foi super puxado, eu tive que sair correndo para a faculdade, cheguei muito tarde em casa, falei, puxa, não mandei mensagem para o pastor. Foi terça, também muito puxada, a Stephanie falou, olha Luiz, você não mandou mensagem para o pastor, está chegando, ele precisa ver se vai colocar uma pessoa, como que vai funcionar. E aí eu lembro que eu estava já para pegar o celular para mandar mensagem para o pastor, quando eu abri o WhatsApp tinha um áudio do pastor de 3 minutos, eu falei, eita. E aí eu falei, pastor, acho que eu não vou estar preparado para esse momento, não sei o que. Ele falou, não Luiz, vamos lá, a gente tem irmãos que te adoram, que estão com você nessa caminhada. E os diáconos, Gilson, o Christian e o Guga me ajudaram bastante também. E na quarta-feira a gente sentou e eu elaborei um devocional. Então antes de iniciar eu gostaria de orar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, Deus de misericórdia, te agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Muito obrigado porque aqui se fazem pessoas que estão para te louvar e te adorar, Pai. Eu não sei como foi a semana de cada um, Pai, eu não sei qual foi o vale, qual foram as provações, mas que nesse momento possamos deixar tudo o que é empecilho, tudo o que nos atrapalha de louvar e te glorificar, Pai. Que a minha timidez e o meu receio de falar em público não me atrapalhem em passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. É isso que eu oro, desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá. Certa vez, me lembro que ouvi um irmão falar a respeito do crente que esquentava o banco. De primeira instância, não consegui entender muito bem o que ele queria dizer e a profundidade daquilo. Mas, ao decorrer do tempo, eu comecei a compreender e isso me deixou muito reflexivo, porque era uma daquelas verdades sem açúcar, daquelas difíceis de engolir. E pensando um pouquinho a respeito disso e fazendo uma analogia com o esporte que eu particularmente gosto bastante, que é o futebol, encontrei algumas similaridades do futebol com a nossa vida cristã. Pensando em um atleta, seja ele de alta performance ou não, ele não se prepara, ele não se dedica e não investe tempo para ficar no banco. O objetivo dele é poder entrar em campo e contribuir para a vitória do seu time. E por que talvez nós, cristãos, muitas das vezes preferimos ficar no banco? Pensando um pouquinho nisso e continuando essa analogia, eu trouxe uma passagem de 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. E não foi combinado com a Kelly. A Kelly e o Guga ontem renovaram os votos, né? E a Kelly trouxe esse versículo também. Na hora que você falou, Kelly, eu assustei, eu olhei para a Stephanie, eu olhei para o pastor, e o pastor disse, não, Luiz, calma, comigo acontece também bastante, na EBD, alguém trazer um versículo, entrar no tema que está relacionado, que vai ser pregado. E aí eu fiquei pensando, nossa, não pode ser por acaso, né? E aí isso só confirma que a nossa igreja é uma igreja que preza pela palavra do Senhor e leva a sério. Então vamos lá. No versículo diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Extraindo algumas palavras-chave e correlacionando a nossa vida cristã com o futebol, só fazendo uma analogia, a gente consegue tirar aí algumas lições. E aqui no começo Paulo já traz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. No futebol, a maioria das vezes, a bola está sobre a posse de algum dos times. Na maioria das vezes. Porém, existe algum momento que ela está nula. Seja porque o adversário adiantou a bola um pouquinho, ou porque ela foi para um espaço que não tinha ninguém para ocupar. E aí, ela precisa estar em posse de alguém. E aí,
o adversário, você do seu time, vai de encontro com essa bola. É um momento que a gente chama de dividida. E uma das orientações que a gente dá no futebol é um futebol valendo, alguma coisa. Fala, olha, se você for para uma dividida, vai firme. Não vai mole não que você vai cair. Não vai com o pé mole, vai firme. E pensando um pouquinho na nossa vida cristã, tem alguns momentos também que nos colocam à prova. Momentos que nos testam, que não vai com aquilo de encontro com o que a gente crê, a gente prega. E a reflexão que fica é, será que nesses momentos estamos sendo firmes? Será que nas divididas da vida a gente está sendo firme e coerente, assim como Paulo diz? E ele continua. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Num jogo de futebol, ele é dividido em 2 tempos de 45 minutos. E aí vence quem fizer mais gols dentro desse tempo. E é muito difícil quando a gente toma um gol próximo de acabar esse tempo. Então, você está jogando, você está atacando, e quando você leva um gol, você fala, puxa, agora estamos perdendo. E esse é um momento que abala muito no futebol. E se você quer sair vitorioso, você não pode se abalar nisso. Você tem que levantar a cabeça, lembrar do seu objetivo e ir em busca do empate e, consequentemente, a vitória. E na nossa vida cristã, como será que estamos se portando quando levamos um gol próximo de acabar o tempo? Será que quando passamos por momentos difíceis que não colocam à prova, estamos confiantes e perseverando que a vitória está por vir? Vale lembrar de uma coisa, o nosso treinador é o melhor dos melhores, ele vai estar com você sempre. E ele afirma isso em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uau! Então, que quando passamos por momentos que tomamos um gol assim próximo de acabar o tempo, que a gente possa lembrar que nosso treinador sempre vai estar conosco e a mão direita poderosa dele recobre sobre as nossas vidas. E Paulo continua. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalem. Sejam sempre dedicados. Um atleta, muitas das vezes, que busca jogar em alto nível, ele se dedica muito. Eu tenho um exemplo aí da minha geração, que é mais antigo, tem alguns outros. Eu tenho o Cristiano Ronaldo, assim. Então, ele preza muito pela performance física dele, mental, alimentação. Ele tem todo um cuidado. E toda essa dedicação dele contribui para a vitória e, consequentemente, títulos do time dos quais ele já passou. E pensando um pouquinho nisso na nossa vida cristã, será que estamos sendo empenhados, engajados e dedicados no que? Paulo confirma. Na obra do Senhor. Pois tudo que fizermos precisa contribuir para o nosso time celestial. Toda vitória e títulos que a gente conquiste tem que apontar para Deus. Então, se você almeja ser um profissional melhor, se você almeja ter um status melhor, se isso não apontar para Cristo, desculpe, mas muitas das vezes você está fazendo pelas motivações erradas. E se toda a sua dedicação não está sendo para a obra, ela está sendo em vão também. E qual é a relevância de ser firme, de não se abalar e ser dedicado na obra? Paulo responde isso na conclusão do versículo. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que me deixa mais tranquilo de entrar no campo, mesmo sabendo que haverá divididas, que você precisa ser firme, haverá momentos que você vai levar gols próximo do término do tempo, e vai precisar de dedicação e empenho seu, vai precisar tudo disso num jogo chamado vida. E o que me deixa mais tranquilo e confortável é saber que esse jogo já foi vencido. Essa vitória já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o preço foi alto, foi pago com sangue. E se hoje nós podemos o amar, foi porque Ele nos amou primeiro. Gostaria só de fazer uma oração para concluir. Senhor Deus e amado Pai, Deus de misericórdia, te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu, pela uma oportunidade, Pai, de deixar de engatinhar e poder dar passos, Pai.
muito obrigado por ter irmãos que nos apoiam, Pai. E mesmo se a gente cair, eles estão lá para nos ajudar, nos levantar e nos orientar, Pai. Te agradeço também, Pai. É muito confortante saber que esse jogo já foi vencido por Ti. Porque o Senhor nos amou primeiro. Mesmo ainda sendo feto, o Senhor nos escolheu, Pai. Mesmo não sendo merecedores. Que possamos lembrar de ser firmes, de não se abalar, Pai. De ser sempre dedicado, porque isso não foi em vão e isso não será inútil, Pai. Isso é de extrema relevância para o Senhor, Pai. Eu não sei como vai ser a sua semana, mas que você possa estar atento aos detalhes, que você possa ser ferramenta, Pai. E que você não pense que talvez sendo ferramenta, só parafusando um prego que seja, Pai, que isso seja pouco, mas que você lembre que nada é inútil e para aquele edifício ser constituído precisa de apertar um parafuso, Pai, precisa ter uma base sólida. Então você lembre que você é importante para o reino de Deus, Pai. É isso que eu oro te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém.